sintomas mais leves do coronavírus é os mesmos sintomas de outras síndromes respiratórias que a gente costuma dizer. Aquela coriza, uma dorzinha de garganta, eventualmente uma tosse leve, né? E sem febre. Esses são os sintomas mais leves que a gente tem do coronavírus. Os quadros mais graves da doença são aqueles quadros que eu começo a aliar um quadro de febre, com tosse e outros sintomas, e também os que a gente chama de sinais de gravidade, que é essa febre aliado à questão de dificuldades de respirar, falta de ar. Esses são os quadros de gravidade de uma síndrome respiratória, como o coronavírus. Você fala até assim de um pequeno teste, assim, um teste simples de 10 segundos, segurar a respiração para ver se a pessoa aguenta isso. Isso é real? Tem alguma forma de testar isso? Os testes que se falam para a gente fazer é aquilo de segurar a respiração por 10 segundos e quando a gente retorna, como é que a gente retorna a nossa respiração? Ela retorna normal ou com dificuldades? Isso poderia ser um sinal de agravamento dessa dificuldade de respirar. Com sintomas leves, a gente deve fazer o procedimento que a gente sempre fez a nossa vida inteira enquanto gripe. A gente deve ficar de repouso em casa, se alimentar bem, se hidratar bem, se cuidar, eventualmente algum tipo de medicação, daquelas que a gente corriqueiramente usa, que não requeram prescrição médica, né? Diferentemente de automedicação, certo? E ficar em casa. Se eu começar a ter algum tipo de sintomatologia de mais gravidade, como a gente falou, uma febre persistente, dificuldade de respirar, aí sim eu devo buscar um atendimento de saúde, preferencialmente em unidades básicas, no meu médico, no meu plano de saúde e evitando unidades hospitalares. O hospital é apenas para aqueles casos graves. No caso grave, sim, aquele caso grave onde eu começo a ter aquela febre persistente, a tosse que permanece e a dificuldade para respirar, aquela sensação de mal-estar, aí sim eu devo buscar um atendimento de saúde, de acordo com a percepção dessa gravidade, né? Se eu entender que eu estou com falta de ar mesmo, aí eu devo buscar um atendimento hospitalar. Se não, a gente deve buscar o nosso médico para fazer essa primeira triagem de necessidade desse agravamento. Nos sinais de gravidade, aquele da febre persistente e um primeiro mal-estar, aquela dificuldade de respirar ainda leve, eu devo buscar uma unidade básica de saúde. Os hospitais é apenas para aqueles quadros realmente graves, a falta de ar, a febre persistente, onde eu já estou num outro estágio de sensação, né, de mal-estar. O 150 ele é uma porta de entrada da Secretaria Estadual de Saúde para as questões de vigilância. A gente atende diversas questões, desde médicos que ligam para notificar doenças, para dar esclarecimentos, seguir protocolos e atende também a população. Para o coronavírus, neste momento, a gente tem dado um suporte a esses médicos, a esses profissionais do ponto de vista de notificação, de informação. Para a população, ela só deve ligar para a gente no caso de alguma dúvida posteriormente a essas recomendações. Se ela estiver bem, eu não preciso ligar para o 150 por conta de que eu estou com uma tosse para saber se eu tenho coronavírus. O 150 ele não faz coleta, não faz atendimento clínico por telefone. As pessoas têm que te ligar para esclarecer alguma dúvida ou, posteriormente, a uma avaliação médica, se persistir algum esclarecimento, ela deve ligar para nós. O 150 não fará atendimento clínico para a triagem destas pessoas. Isso é importante a gente salientar, porque senão a gente não consegue dar o suporte para os profissionais de saúde, que é quem mais precisa neste momento. O grupo de risco para doenças respiratórias, a gente costuma dizer que são as pessoas idosas, as crianças, as pessoas que têm alguma outra comorbidade, né, alguma outra doença de base, cardíacos, problemas de insuficiência respiratória, diabéticos. Para o coronavírus, neste momento, os estudos têm mostrado que o grupo de maior risco são os idosos. Por exemplo, as crianças que para síndromes respiratórias são, para o coronavírus não. Mas neste momento, acho importante a gente salientar que a gente está trabalhando, no primeiro momento, com as questões de sintomatologias respiratórias. As pessoas não podem deixar de se cuidar por outras doenças respiratórias e só pensar em coronavírus, né? Então, para o coronavírus, o grupo de maior risco neste momento são os idosos e as pessoas que têm outras doenças de base, né? Uma pessoa que tem problema cardíaco, problemas respiratórios, diabetes, essas pessoas imunodeprimidas, essas pessoas são de risco. Mas eu acho importante a gente passar a mensagem de que outras doenças continuam circulando, vão adoecer as pessoas e as pessoas têm que ter cuidado também. Então, pessoas de risco, inclusive as crianças, têm que ser cuidadas também, porque a gente não pode pensar apenas no coronavírus. A gente tem orientado que esses grupos de risco, aquelas medidas de precaução, né, prevenção, diminuir circulação, para o grupo de risco isso tem que ser redobrado.
né? Eles devem ter mais cuidado ainda. Então, aquela medida que a gente recomenda de evitar em aglomerações, em locais com outras pessoas com questões respiratórias, para o público de risco, esse alerta tem que ser maior ainda. Né? Tanto que nós fizemos notas para as casas de permanência de idosos, né? Pessoas não visitarem neste momento, não levar, né, as crianças para visitar o avô, as crianças estão lá com sintomas de alguma gripe, não é o momento de fazer isso. Então, esta limitação para o grupo de risco é mais importante ainda. Quando a gente lida com uma emergência de saúde pública, né, com essas epidemias, pandemias, isso gera uma situação de um pouco de desespero, crise na população. A gente tem que entender que todas essas medidas que a gente recomenda é pensando na coletividade, ou seja, na saúde pública. Então, tudo aquilo que eu faço em detrimento do outro vai impactar. Se a gente pensar que a gente ontem teve supermercados lotados, as pessoas estão tomando uma medida contrária do que a gente falou, indo para o supermercado se aglomerar. Quando eu chego no supermercado e compro mais do que eu preciso, alguém vai ficar com menos do que ele precisa. Então a gente está dizendo para as pessoas ficarem em casa, se alimentar bem, e aí quando eu tomo uma medida dessa eu prejudico o outro. Quando as pessoas compram máscara para usar desnecessariamente, eu vou desabastecer quem realmente precisa usar, né? Os nossos insumos, de forma geral, eles são finitos. Então se a gente usa mais do que o necessário e pensando apenas em mim como indivíduo, eu não vou conseguir com que o outro se proteja. Se o outro não se proteger e adoecer, consequentemente ele vai adoecer a mim depois, né? Então as medidas, a gente tem que pensar na coletividade, isso é muito importante. De forma geral, a recomendação é que a máscara ela é uma medida para proteção para quem está doente, ou seja, eu estou doente e devo usar máscara para não passar a minha doença para outro. Eu limito aquilo da dispersão da doença. A gente sabe que o coronavírus ele se transmite do ponto de vista respiratório por gotículas. Então, quando a gente fala, a gente elimina essas gotículas. Se eu estiver de máscara e doente, elas vão ficar contidas na máscara, depois eu vou desprezar isso e essa máscara vai eliminar os vírus e não ficar dispersando pelo ambiente. A pessoa que não tem doença, ela cria apenas uma falsa barreira, porém isso não vai ajudar em muito nela, porque inclusive o próprio risco de contaminação dessa máscara pelo uso, quando a gente usa uma máscara, a gente acaba concentrando mais outros agentes respiratórios, a gente leva mais a mão ao rosto, porque a máscara coça, então a gente acaba criando uma contaminação maior que vai disseminar inclusive outras doenças. Então a máscara não é indicada para quem não tem sintomas respiratórios. E não é só para quem tem coronavírus, quem tem outras doenças respiratórias também pode fazer uso da máscara. E também os profissionais de saúde, obviamente, porque o profissional de saúde, ele está exposto diretamente àquele risco de quem está adoecido. Então a gente, nesta pessoa, sim, usa a máscara naquele momento como barreira, mas o profissional de saúde ele usa naquele momento que ele está exposto. Depois ele não usa a máscara também como o cidadão não usa. A partir de um caso suspeito ou confirmado de coronavírus dentro de uma casa, que ela vai fazer o isolamento domiciliar que a gente fala, a gente diz que aqueles contactantes têm que ter um cuidado, essas etiquetas todas que a gente fala, esses cuidados de precaução têm que ser daí triplicados na casa, né? O que a gente orienta é que a pessoa que seja suspeita ou confirmada, ela fique num cômodo sozinha, não durma com outras pessoas naquele ambiente, esse ambiente permaneça arejado. Se for possível, ela use um banheiro exclusivo para ela, para não compartilhar com os outros. A gente redobre as questões de limpeza nesta casa, né? De talheres, pratos, mesas, bancadas, tudo, maçanetas. Preferencialmente a pessoa também faça uma refeição separada das outras, porque a gente pode conviver naquele ambiente porque é necessário, né? A gente mora junto. Mas os cuidados possíveis de serem tomados, assim devem ser feitos. Quando a pessoa que está em isolamento, o doente, for entrar em ambiente onde os outros fiquem, coloque a máscara. Neste momento, coloque a máscara. Quando ela estiver sozinha no seu cômodo, ela pode não fazer uso, porque ela não vai ficar 24 horas com máscara. Então, esses cuidados são bastante importantes, tanto de quem está doente para com os outros, quanto aqueles que não estão no cuidado deste doente. É importante a gente pensar em rotinas, né? Talvez o uso do banheiro em momentos intercalados, né? E sim, com certeza, sempre depois que uma pessoa com sintomas de uma doença, e no coronavírus a gente tem reforçado
isso bastante e usa, por exemplo, este banheiro, toca na pia, toca na maçaneta, toca na pia, toma banho, é muito importante que seja feita uma limpeza posterior a isto, porque o vírus, a gente sabe que usando como a gente fala, do lavar as mãos, né, esses produtos de limpeza de forma geral eliminam o vírus nesse ambiente. Então, fazer essa limpeza posterior é super importante para que os que venham depois não se contamine. Não se tem estipulado um produto específico. De forma geral, os produtos de limpeza, detergentes, de forma geral, eles são eficazes, né? Produtos à base de cloro, o álcool, né, mesmo que a gente utiliza para essas desinfecções são eficazes contra o vírus. Quando a gente trabalha com uma emergência de saúde pública, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério e nós também, a gente estrutura essa questão de um centro de operações de emergência. Para quê? Para que a gente possa concentrar as informações, que a gente, para fazer a gestão de uma emergência dessas, a gente precisa ter informações e trabalhar com todas elas. Então a gente tem operacionalizado de forma que a gente tem todo um sistema do banco de dados dos casos que vêm sendo notificados para a gente precisa então olhar esses casos, validar esses casos, excluir aqueles que não são, tem um laboratório que faz os exames, que passa as informações para a gente casar elas, então para definir quem é caso confirmado, quem é caso suspeito, quem é descartado, tem toda essa operacionalização do sistema, tem todo um trabalho de suporte aos profissionais de saúde por conta de orientação para eles do ponto de vista de atendimento, de entender as mudanças dos protocolos. A gente está trabalhando com um vírus que a gente conhece há 2 meses e pouco, ou seja, aquilo que a gente sabe hoje pode ser que mude amanhã. Definições de caso têm mudado, né? Isso é importante a gente manter os profissionais atualizados. Então a gente tem feito documentos, materiais, notas técnicas, atualização do plano de contingência, isso tudo o COI que faz. A gente presta serviço de atendimento remoto, telefônico com esses profissionais de saúde e eventualmente a população também nas nossas outras frentes. Isso tudo é gerenciado e coordenado pelo COI. Tem dado todo um suporte também para o governo do ponto de vista das medidas a serem adotadas e o momento delas serem feitas, medidas restritivas, medidas de recomendação, né, para que o governo também possa tomar essas medidas baseadas em informação concreta e do ponto de vista epidemiológico mais eficaz possível.